Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças, paz. Pra quem não sabe, eu me chamo Ícaro e eu tenho 15 anos e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês um pouco em questão do meu testemunho, tá? Eu vou falar pra vocês tudo que aconteceu comigo ao longo desses meus 15 anos de vida. Pra quem não sabe, eu tenho 15 anos de idade. Eu tenho 15 anos, mas eu já vivi muita coisa, sabe? Já vivi muitas coisas que muitas das vezes até pessoas adultas mesmo não chegam a viver isso, tá? Pra quem não sabe, eu me chamo Ícaro e eu tenho 15 anos e eu nasci no dia 4/6 de 2004 na cidade de Maracanaú, aqui no Ceará. Pra quem não sabe, é uma cidade metropolitana aqui do estado do Ceará, tá bom? E desde criança eu nasci num berço cristão, tá? Eu nasci num berço cristão, graças a Deus. Meus pais me criaram, me doutrinaram sempre a seguir uma direção reta, sabe? Que é Jesus Cristo. E desde criança eu sempre cantei na igreja, sempre fui uma criança muito envolvida, sabe? Na igreja, uma criança muito envolvida, que sempre participava de tudo, sabe? Mas nascer num berço cristão não me impediu de provar coisas que desagradam a Deus, sabe? No auge eu fui crescendo, né? Cresci e no auge da minha adolescência, por volta de uns 11, 12 anos, eu comecei a me envolver com amizades erradas, sabe? Amizades que num certo momento, num certo tempo, acabaram me distanciando, sabe, da presença de Deus. Eu comecei a falar do jeito que o mundo fala, comecei a me vestir do jeito que o mundo se veste, ou seja, comecei a ser totalmente influenciado pelo mundo. E depois de um tempo, meus pais perceberam isso. É, Meus pais foram usados por Deus poderosamente e eu voltei para a igreja, mas só que eu não ia por conta própria. Eu ia por conta que os meus pais me obrigavam, sabe? Eu só ia e ficava no culto, ah, meu Deus, Aluá, o que é que tá acontecendo? Só ficava mesmo sentado na minha, tipo, mano, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Por um momento eu comecei a deixar ser influenciado pelo mundo. E assim foi, eu comecei a ser influenciado dentro da escola. Eu acho que hoje em dia, para jovens cristãos, o maior local de incentivação mundana é no meio das escolas, sabe? Por meio de amizades, por meio de curiosidade, sabe? Ah, prova disso não vai fazer mal nenhum. E é isso que o diabo faz, ele acaba usando de amizades para nos afastar da presença de Deus. E aos 14 anos de idade, há um ano atrás, eu fui diagnosticado com epilepsia a um nível assim muito alto. Fui diagnosticado com epilepsia aos 14 anos de idade, por conta que eu era muito ansioso e muito nervoso. Eu fui diagnosticado com epilepsia. Quase todos os dias eu tinha convulsão, sabe? Quase todos os dias eu tive convulsão. Chegava a ter 45 convulsões por dia. E assim foi, sabe? E pra mim, que nunca tinha vivenciado passar por isso, foi um baque muito grande, sabe? Porque, tipo assim, eu era praticamente o aluno queridinho de todos da escola. Eu era, digamos que, o garoto popular da escola. E na época que eu fiquei internado, que eu fui afastado da escola e de todos, eu passei uma semana internado. Foi uma semana internado. Eu vi que muitas pessoas que diziam ser meus amigos se afastarem de mim, sabe? Se afastarem de mim por conta que eu tava passando por um problema muito difícil. Tava sendo muito difícil pra mim, tava sendo só eu, minha mãe, meu pai, os meus irmãos, meus avós, só minha família mesmo, sabe? Alguns amigos que dá pra contar no dedo quem realmente estava do meu lado, sabe? E foi assim, foi um baque muito grande pra mim. Eu comecei a passar por um tratamento e por um certo momento eu parei de ter convulsões. Eu chegava a ter no mínimo umas 45 convulsões por dia. E em outubro do ano passado,
eu comecei a sofrer bullying na escola por conta que eu cheguei a engordar 30 quilos e eu comecei a sofrer bullying na escola por conta que eu tinha engordado, sabe? Eu passei de o aluno popular da escola para o garoto rejeitado, o garoto que sofria bullying por tudo e por todos. Eu era o garoto que era excluído por todo mundo. E eu comecei a sofrer a partir daí. E depois, algo que me influenciou muito é a me afastar de Deus, além das amizades, além da solidão, sabe? Foi quando eu perdi o meu avô. Perdi o meu avô recentemente. Foi quando eu perdi o meu avô, sabe? Perdi o meu avô e meu avô morreu com 85 anos, teve um infarto, ele chegou a falecer, teve um infarto. Mas ele morreu com Jesus, faleceu com Jesus. E tipo, era muito próximo do meu avô, sabe? Era tipo unha e unha e dedo. E quando eu perdi o meu avô, eu sofri muito. Fui pro velório dele, fui pro enterro dele, eu sofri muito, sabe? Porque de uma certa forma o inimigo começou a querer colocar coisas na minha cabeça que não era verdade, sabe? Que eu não fui um neto presente, de que eu te aproveitei pouco tempo com meu avô e o inimigo tava começando a maquinar na minha mente, sabe? Coisas que eram erradas. Tava querendo começar a querer trabalhar na minha mente de uma forma maligna. E depois veio as influências. As influências de amizades novamente, mas só que de uma forma bem mais forte. Eu me afastei de Deus assim de uma forma inexplicável, de uma forma inexplicável mesmo. Não queria mais para culto, virei um filho rebelde. Não queria mais estudar, só queria ser o vibe, sabe? Não tô nem aí, deixa a vida me levar. Aquela coisa mundana, né? Aquele ditado mundano, aquele aprisionamento, aquela felicidade falsa, aquela libertinagem que Satanás lhe coloca, sabe? Eu passei por isso e quando eu perdi o meu avô, que eu já tinha sido influenciado pelas amizades, eu estava totalmente distante de Deus. Era como se o diabo tivesse colocado aquelas máscaras que colocam em cachorro, pro cachorro não latir, sabe? Como se o diabo tivesse colocado o meu louvor, tivesse colocado a minha adoração, tivesse me prendido dentro de uma gaiola, sabe? E me impedido de louvar. Eu passei um bom tempo, não queria louvar, só queria escutar música mundana. E Deus sempre usando pessoas. Deus chegava a usar pessoas, Deus sempre usando e sempre me mostrando. Deus usava várias pessoas dizendo pra mim, pessoas que eu nem conhecia, pregadores, pastores, que chegavam pra mim e dizia que Deus tinha um grande ministério na minha vida de me levantar como missionário e queria me levar para as nações. Mas só que eu ficava me perguntando assim, cara, tipo assim, mano, eu não tô bem comigo mesmo, como é, e não tô bem com Deus. Como é que Deus vai me levantar como um missionário, sendo que eu tô totalmente afastado dele, eu não quero ter comunhão com ele. E o diabo começava a colocar. Depois o diabo começou a colocar pensamentos de derrota sobre a minha vida, sabe? De uma forma tão maligna que misericórdia. O diabo dizia que eu era perdedor, queria colocar na minha mente que minha mãe tava me excluindo, que os meus tios estavam me excluindo, que eu tava virando a ovelha negra da família, que eu era idiota, que eu era babaca, somente colocando pensamentos de derrota sobre a minha vida, sabe? Foi durante o tempo que eu passei sem colocar, foi durante o tempo que eu passei um bom tempo sem postar vídeo aqui no canal, né? Era a época que eu tava afastado de Deus, sabe? Aí depois disso, da solidão, veio a ansiedade. Eu voltei novamente a ter convulsões na escola, quase todos os dias eu tinha convulsão. Eu tinha 45 convulsões por dia, eu chegava a ter 45 convulsões por dia, uma atrás da outra. E além de convulsões, antigamente, há um ano atrás, eu só ficava me contorcendo quando eu tinha convulsão. Mas quando eu me afastei de Deus,
Além de eu ter convulsões, eu chegava a ter parada cardiorrespiratória. Chegava a ter muita parada cardiorrespiratória na escola. E eu babava muito, sabe, pela boca. Eu tive convulsões dentro do mar, sabe? Tive um grande perigo de morrer. Mas como Deus tem promessa na minha vida... Ai, meu Deus, peraí, quem é que tá mandando mensagem aqui? Pronto, vou silenciar aqui pra continuar. Como Deus tem promessas na minha vida, e quem tem promessa não morre, né? Enquanto a promessa não se cumpre. O diabo tava ali querendo ceifar minha vida, mas Deus, não. Não, ele é meu filho. Eu não vou deixar ele morrer, ele é meu. Ele é meu filho. E depois disso, o inimigo começou a querer colocar... O inimigo começou a colocar pensamentos suicidas sobre a minha vida, sabe? Eu comecei a entrar numa fase de indício de depressão por conta que o inimigo estava colocando na minha mente, dizendo que tudo aquilo era por conta que eu tinha perdido meu avô. Eu estava num nível de tristeza muito grande e por conta que a doença estava começando de uma certa forma me martelar. Depois disso começou a vir as críticas, que também começou a me enfraquecer mais ainda e me afastar de Deus. Aí, o que foi que aconteceu? O inimigo começou a colocar pensamentos de derrota sobre a minha vida, sabe? O inimigo começou a colocar pensamentos de derrota sobre a minha vida. Começou a colocar pensamentos suicidas sobre a minha vida. E eu me lembro que eu tentei tive 3 tentativas de suicídio. Eu tava naquele nível de depressão que só queria ficar dentro do quarto, não queria comer, não queria olhar pra ninguém. Só chorava, ficava dentro desse quarto aqui, escuro. É como se esse quarto aqui tivesse virado santuário de Satanás. Ele tava me aprisionando assim, a um nível muito grande, sabe? Aí eu tentei me matar 3 vezes. A primeira vez eu me lembro que eu tava deitado aqui na cama, aqui no meu quarto. E eu não sei o que foi que aconteceu, acho que eu discuti com a minha mãe, porque eu tava num nível de rebeldia assim muito grande. Eu cheguei a discutir com a minha mãe e eu vi a caixa de remédio, que cada pílula é 50 miligramas. E eu vi aqui em cima do móvel. E eu tinha trancado o quarto. Aí, na hora que eu fui pegar o remédio, que eu virei os remédios todos na minha mão, que eu ia tomar o remédio mesmo pra me matar, pra ter uma overdose. Aí, minha mãe abriu a porta, eu não sei de que forma que ela abriu. Até hoje eu me pergunto como foi que isso aconteceu. E ela bateu no meu braço e todos os remédios caíram no chão. Aí minha mãe me abraçou e eu comecei a chorar, sabe? Aí depois, a segunda vez, foi quando eu tava na escola. Eu pedi o estilete emprestado, o garoto lá da sala. E ele me deu o estilete, né? Me deu o estilete e cheguei de casaco, né? Ninguém tinha percebido. Tava bem excluído. Normalmente eu sento na frente, né, da sala. Eu fui lá pra trás, fiquei atrás, assim, enquanto todo mundo tava se divertindo, né, entretido. Eu comecei a me cortar. Comecei a cortar e eu ia cortando meu pulso. Mas só que cortando meu pulso meio pra valer, sabe? Na hora que eu ia cortando meu pulso, chegou 2 garotas que Deus usou assim de uma forma inexplicável, sabe? Deus usou elas de uma forma inexplicável e elas me abraçaram e eu comecei a chorar, sabe? De uma forma assim inexplicável mesmo. E Deus começou a ministrar a minha vida através da vida delas. Através da vida delas, Deus começou a ministrar na minha vida de uma forma inexplicável. Elas conversaram comigo, aí eu desabafei. E a terceira vez foi quando a minha mãe tinha ido pro culto e me deixou aqui em casa. O espelho quebrou e eu tentei me cortar com um pedaço de espelho desse tamanho aqui. Um pedaço de espelho enorme. E eu tava num nível assim de depressão, que misericórdia, eu tava muito longe de Jesus, muito longe mesmo. Eu não sei nem o que é que eu tava fazendo. Aquele não era o Ícaro que eu conhecia, sabe? Não era o Ícaro alegre, o Ícaro que falava com todo mundo. Não é o Ícaro que eu conhecia, o Ícaro que louvava na igreja,
o Ícaro que saiu com seus amigos. Aí chegou a época do carnaval, minha tia me convidou pra eu ir pra minha avó. E eu comecei a ir a me envolver mais na igreja, né? Comecei a voltar aos poucos, comecei a sair mais com os meus primos, com meus amigos chilenos que vieram do Chile, aí a gente saiu muito, a gente passou uma semana toda praticamente só saindo. E eu me lembro que no domingo eu fui pro culto. Pra quem não sabe, eu sou da Paz Church. Eu fui pra Paz Church Fortaleza, que é a sede daqui de Fortaleza. E eu fui. E nesse dia, acho que foi a pastora Albia, ou foi a pastora Albia que ministrou, ou foi o pastor Sandro que ministrou. E no final do culto eu decidi tomar uma decisão que foi de voltar para os caminhos de Jesus, sabe? E naquele dia eu me derramei assim de uma forma inexplicável, sabe? Eu voltei para os caminhos de Jesus, eu contei tudo que eu tinha, que estava acontecendo comigo, tá? Sabe? E o que aconteceu comigo, Jesus começou a tá me mudando aos poucos. O que Jesus está fazendo na minha vida tem sido algo incrível. Eu nunca mais tive convulsão. Já faz mais de um mês que eu não tenho convulsão, pra honra e glória do Senhor. E quando eu tava nessa época de saindo da depressão, algo também que me ajudou muito a sair, pra honra e glória do nome do Senhor, foi através dos vídeos da Fabiola Mello. Pra quem não sabe, Fabiola Mello é um youtuber cristã. E Deus ministrava muito no meu coração através dos vídeos dela. E foi esse o meu testemunho, meu pequeno testemunho, um pequeno texto do que eu vivenciei. E hoje eu tô vivo pra honra e glória do nome de Jesus, e Satanás perdeu mais uma. E tô aqui louvando, engrandecendo ao nome de Jesus, porque só Ele que é digno de toda honra e toda glória. Gente, esse foi meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Bye bye e até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais.